queridos, estamos entrando mais uma vez no seu lar com o programa Encontro com Cristo. Tem sido uma bênção, palavras, testemunhos abençoados, cultos na igreja, testemunhos, louvores abençoados. Creio que tem sido uma bênção para você também. Eu quero deixar também uma palavra para você hoje, que está em Filipenses, capítulo 4 e verso 13. Diz assim a palavra do Senhor: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, uma palavra que não é uma palavra de apenas ânimo, não é uma palavra motivacional, é a palavra de Deus, lida ao seu coração. Você pode todas as coisas de acordo com a vontade de Deus naquele que te fortalece. Quem é que te fortalece? É Jesus? É Deus? Você tem um compromisso com Ele? Se você tiver um compromisso com Ele, certamente Ele vai fortalecer a sua vida, o seu casamento, o seu trabalho. Porque se você tem compromisso com Deus, Ele também terá compromisso contigo. Porque Ele te ama, mas é necessário que você obedeça a sua palavra, obedeça a Deus, para que Ele te fortaleça. Muitas pessoas viram as costas para Deus, dizem: não quero Deus, eu não quero seguir ao Senhor, não quero seguir a Jesus. Nós temos o livre-arbítrio, você tem o livre-arbítrio de fazer o que você quiser da sua vida, mas escolha Deus, escolha ter uma vida com Jesus, para que Ele te fortaleça, sabe? Nós no mundo, nós temos muitas aflições, a tribulação, os problemas, doenças, enfermidades, todo o mal do mundo. Mas se você tiver Deus no seu coração, você pode ainda passar por tudo isso, mas você vai passar glorificando a Deus, cantando o hino da vitória, porque você é mais que vencedor. Você é o filho do papai, você é filho do Senhor, então te fortalece no Senhor. Amém? Querido, hoje nós temos um programa especial, nós temos um testemunho abençoado, mas antes, gostaria que você assistisse às imagens do nosso culto da família, que acontece todas as sextas-feiras, às 19h30, na Assembleia de Deus, Templo Central, na 14 de março, com José Moché. Você é o nosso convidado para estar ali conosco, cultuando a Deus, no culto da família, todas as sextas-feiras. Assista as imagens. Estou em tua presença, dá vontade de pular, dá vontade de dançar, dá vontade de gritar, dá vontade de correr diante de ti, dá vontade de pular, dá vontade de dançar, dá vontade de gritar, dá vontade de correr, dá vontade de pular, dá vontade de dançar, Senhor.
todo o coração. Aleluia, queremos sentir o teu poder. Nós estamos aqui, não seremos em ti. Vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder. Então, queridos, vocês assistiram aí as imagens do nosso culto da família, que acontece todas as sextas-feiras, às 19h30, no Templo Central da Assembleia de Deus, na 14 de março, com a José Malcher. Você é o nosso convidado. Se você tem filhos pequenos, nós temos um espaço lá para os teus filhos, espaço Teen Kids. Também temos um culto para adolescentes também na sexta-feira, para você levar o teu filho. Se você tiver filho jovem, pode levar a família inteira, você será bem recebido ali e abraçados por todos nós. Amém? Querido, hoje nós temos aqui um casal abençoado que vão falar um pouco, contar um pouco dos seus testemunhos aqui para nós. Muito obrigado, Clever, Leila, por estarem aqui no programa Encontro com Cristo. Eu que agradeço por estar aqui neste momento, né? Falar um pouco do nosso testemunho para que sirva de, como é que se diz, de edificação para casais, famílias, né? Sim. Que o que foi feito, o que Deus fez na nossa vida, a gente quer testificar. Para Amém. a glória do nome do Senhor. Amém. Leila, muito obrigado também por estar aqui no Eu programa. agradeço também, pastor, pela oportunidade, né? Uma honra para a gente compartilhar aquilo que Jesus fez na nossa vida, né? E fortalecer outros casais que também, né? Com certeza vão se identificar com o nosso testemunho. Glória a Deus. A Bíblia diz que aquilo que nós recebemos de graça nós devemos dar, né? Por isso também o momento do testemunho, de falar aquilo que Deus fez, faz e ainda vai fazer nas nossas vidas, né? Então eu queria conhecer um pouco vocês, um pouco mais, né? Nossos amigos também que estão assistindo também querem conhecer um pouco mais vocês. Eu quero começar com o Clever. Clever, fala um pouco aí da tua criação, onde você nasceu, tua juventude, como é que foi? Nasci em Belém, né? Sou daqui de Belém mesmo. E a minha juventude, a minha infância, falar rápido da minha infância, foi uma infância boa. Meus pais ainda nesse tempo estavam bem e a minha infância foi boa, brincava muito, né? E depois a minha adolescência para lá já foi um pouco crítica, tumultuada porque houve umas mudanças na minha vida e através da minha vida houve uma mudança também. O meu pai se separou da minha mãe por motivos, né, que ele bebia muito e não tinha uma estrutura familiar. O que aconteceu? Com isso eu fui ter que trabalhar jovem, logo assim procurar me virar e eu peguei uma responsabilidade assim muito jovem. Eu conheci muito jovem também o mundo das drogas, conheci também prostituição, muito jovem no começo, foi tudo muito assim rápido, muito acelerado na minha vida, muito, como é que se diz, quando a coisa acontece muito rápido na sua vida, precoce, né? Foi muito precoce. Então eu conheci sexo cedo, conheci droga cedo e quando meu pai, tive um filho com 16 anos, então quando veio esse filho, que era uma vizinha do lado de casa, que meu pai era amigo desse casal e me deixava sair e me deixava lá na casa para tomar conta da casa lá da adolescente. Né? Então, já viu, não tinha responsabilidade. E aí veio esse filho e meu pai não soube ter uma estrutura, não tinha uma estrutura, não soube conviver com isso.
E aí começou, me colocou de casa para fora, eu tive que morar com meu irmão, e depois ele descobriu que eu andava por aí usava droga, e aí eu tive que me virar. Com isso, houve muitas brigas, meu pai, minha mãe, acabou que eles se separaram. Depois da separação, eu voltei para casa, e aí comecei a ter que trabalhar, né, para ajudar minha mãe, né? Mas sempre assim, trabalhava, tinha responsabilidade com o trabalho, mas noitada, droga, bebida, essas coisas que o mundo oferece, né? Entendi. Então são muitas coisas, né? São muitas Experimentou de coisas. muita coisa. Experimentei de muitas taças, como diz, né? Sim. Taças que não edificaram minha vida. Serve de testemunho hoje. E aí foi que eu conheci essa jovem, a Leila. Então, Leila, o Cleverton teve toda essa criação assim bem tumultuada, né? E a sua criação como foi? Foi parecida com a dele? Não, a minha criação não teve nada a ver com a do Cleve, né? A minha criação, eu vim de uma família católica, né? Mas a minha mãe sempre acompanhando, meu pai sempre, inclusive meu pai, ele já tinha uma chamada, né? Porque a gente ouvia muitos programas evangélicos, ouvia na rádio, então era assim. Eu aceitei, quando eu vim conhecer o Senhor Jesus, foi de 14 para 15 anos, adolescência, na minha juventude, né? A minha criação, a minha infância era muito tranquila, brincava, era o tempo que a gente já podia brincar na rua, né? Eu gostava muito de pinar pipa, papagaio, essas coisas assim, né? Eu era muito agitada, então o meu lado era esse lado de ação. E o meu pai fazia pipa, empinava comigo, brincava, assim, apesar dele trabalhar, mas tinha momentos na infância que eu me recordo muito, meu pai sempre foi muito presente, ensinava a andar de bicicleta. Então, da minha criação, que sim, que eu lembro, eu tenho boas lembranças de acompanhamento do pai, sim, na infância, na adolescência, mais ainda na adolescência, né? Por quê? Porque a gente vai crescendo, meu pai com 3 filhas, mulheres, ele sentiu o peso de uma responsabilidade, de uma criação, de dar exemplo. Então meu pai se converteu, foi o primeiro que se converteu, foi meu pai. Ele conheceu Jesus lá no Ver o Peso. Ele indo, né, à feira e assistiu um culto, parou para ouvir a palavra do Senhor. Lá na praça mesmo? Lá naquela feira do Ver o Peso. Então, a partir daquele momento, foi o momento da conversão dele, aí ele começou a ir para a igreja primeiro e depois foi de uma por uma. Foi a minha irmã mais nova, depois fui eu e a outra, que ele ganhava a gente com uma conversa, né? Vai visitar, vamos lá, minha filha, conhecer. E a última foi a minha mãe. Minha mãe veio de uma família muito católica, tradicional. Então foi assim, foi esse o momento, né, que eu conheci o Senhor Jesus, de meus 14 para 15 anos. Então uma vida assim bem diferente da do Clever, né? Então uma vida assim bem mais tranquila, bem mais família, né? E Clever, então fala como é que vocês se encontraram, então, com essas vidas bem diferentes, né? Então como é que você conheceu a Leila? Diferente, mas o Senhor tem proporcionou um momento assim, porque como eu já falei anteriormente, eu era uma vida muito de farra, eu não tinha namorada. E eu dizia sempre no meu pensamento que eu dizia, olha, o dia que eu tiver uma namorada, uma menina de família, vou casar, né? Essa eu caso, mas essas das noitadas aí eu não quero nenhuma para casar, né? Então eu tinha essa consciência já, graças a Deus. E aí foi que eu comecei a trabalhar com documentação de carro, aí havia uma necessidade de a gente fazer reconhecimento no cartório, e aí lá ela trabalhava no cartório Conduru. Aí eu precisei naquele tempo do fax, passar um fax para o outro cartório para abonar uma assinatura. Aí foi que eu vi essa jovem lá em cima, mandaram eu do Conduru lá em cima, falar para mim, passar com a telefonista esse fax. Eu disse, olha rapaz, essa gatona escondendo ela aqui, né? Escondendo ouro aqui. Eu disse, com essa daí eu casava. Profetizei, né? Graças a Deus. Passou o tempo, eu comecei a trabalhar com carro, não só com documento, mas com compra e venda de carro. Já encontrei ela numa loja na Guajará e depois numa outra loja em frente à Guajará, na loja do Celso. Nessa época. Conclusão, eu disse, olha, aquela menina do cartório está aqui,
Não tem nada para mim, isso aqui só tá os magnatas, dono da grana aqui, dos carrão. Eu sou simples legalizador de veículos, não vai ter nada para mim. Passou, eu estou lá pelo Detran, quando eu vejo, olha quem está lá. Essa jovem, de novo, me seguindo. Senhor colocando ela no meu caminho. Eu disse, aqui é diferente, aqui eu já mando aqui no pedaço. Então eu tinha muito conhecimento lá. Aí eu comecei a me aproximar dela, oferecer carona. Como era no Detran, era na Ceasa nessa época, tinha muita dificuldade de sair para pegar o ônibus lá, né? E aí eu ofereci carona para ela. Então era um hábito, um costume de todo mundo dar carona um pro outro lá. Então o pessoal, os que trabalhavam no Detran e os despachantes tinham faziam esse intercâmbio aí de dar carona. Aí eu ofereci carona para ela, essa boa ação, né? Para onde você está indo? Aí ela, estou indo para tal lugar. E eu não, eu ia para o trocamento, ela ia para São Brás, eu vou para São Brás. Eu disse, não, estou indo para lá também. já deixava. Mas onde é que você vai? Não, eu deixo lá, não tem problema nenhum. E isso, fiquei um mês, praticamente um mês ou mais, tentando, cortejando, né, dando a carona, convidando, vamos para o cinema. Não, sempre o não gosto de cinema. Eu disse, mas o que será que essa menina gosta? Eu digo, bora para o cinema, bora numa coisa, até que consegui o primeiro beijo, né? Primeiro encontro, né? Depois do primeiro encontro, começamos a namorar. Durou mas quanto assim, tempo o namoro assim, né? Ela bem distante, ela não queria. Não sei se ela já ouvia falar da minha fama lá, eu não sei, parece que já, né? Quanto tempo levou para vocês casarem, Lila? Olha, depois levou que muito se tempo. Foi? Levou muito tempo. Levou anos? Foi, levou porque assim, a gente, como ele falou, ele me viu e assim, eu era muito reservada de namoro também, porque eu sabia que os rapazes não queriam nada sério. Quando eu conheci ele, eu estava com 21 anos. Então eu tinha uma maturidade, eu comecei a trabalhar cedo, então comigo não rolava aquela história de homem chegar para agradar, dar presentinho, não acontecia. E você só veio casar com quantos anos? Eu vim casar com 25 anos. 25 anos, né? Meu pai dizia assim, minha filha, olha, o tempo está passando, eu já conheci ele, na idade está chegando. O primeiro que o meu pai não aceitava o nosso relacionamento é a minha mãe, porque foi assim, eu estava na igreja. Aí eu comecei, quando eu conheci ele, eu comecei a fraquejar, porque eu me envolvi com ele, né? Aquela história, as luzes não combinam com as trevas. Então ele passava para me buscar na igreja, ele ainda não chegava na igreja, né? Que estava me conhecendo, sim. Então ele ia me buscar. Nessas buscas ele nunca encostava em casa, meu pai não conhecia ele. Entendeu? Ele só ia, me pegava, a gente saía. Então foi um relacionamento que foi rolando e a minha mãe chegou e me perguntou. Quando a minha mãe viu ele, a minha mãe perguntou, esse rapaz, ele é muito maduro aí, muito vivido, ele não é casado? Aí eu falei, olha, mas a gente está se conhecendo, mas eu acho que ele não é casado, porque eu já tinha ido na casa dele, a gente começou já se conhecer mais a fundo, ele já me levou na casa dele, a gente já foi se conhecendo. Aí foi que eu perguntei pra ele, olha, minha mãe tá me dando uma presença lá em casa, né? Tá perguntando se tu é casado, tu é muito maduro. E a cara de que mãe não se engana, né? Viu uma cara assim de vivida, experiente. E a minha mãe foi pro joelho por causa desse namoro, porque eu comecei a sair, chegar tarde. Então a gente mesmo estando na igreja fraco, mas a gente tem um temor e o meu pai não liberava a saída. Eu não saía, eu não viajava com ninguém, eu não saía. Eu tinha horário para estar, apesar de eu trabalhar com 21 anos já, me sustentar e tudo, mas eu estava com meu pai e era na rédea. Então meu pai começou a chamar minha atenção, eu comecei a ter problemas. Eu apanhei, para você não ter uma ideia, aos 21 anos. Eu falava, mãe, não me bata que vão pensar que ele que me espancou, porque o pessoal já conhecia a gente. Com galho da... E com todo esse namoro, assim, com essa dificuldade, tudo, né? E vocês acabaram casando, assim mesmo, na situação dele afastado de Deus e você na igreja? Assim, foi assim, quando esse namoro estava conturbado, foi um namoro conturbado, depois ele já foi para casa. A gente já teve um relacionamento que a mãe achou melhor trazer ele para perto, para conhecer, já que não conseguiu
com que eu me afastasse dele, né? Que tivesse debaixo dos olhos Que deles. tivesse debaixo. Não, olha, se for para ela sair, chegar atrasada... Então se vocês for não pra- chegaram a se casar, vocês só Não, se juntaram. a gente conviveu um tempo. Mas aí, nesse tempo que vocês começaram a morar junto, aí já foram felizes para sempre? Não, não. Muito trabalho, muitas coisas rolaram. Muita oração, né? Tanto da minha parte... Mas o que acontecia, Clever, nesse período, então? Você Olha, estava casado e levava uma vida de solteiro? eu estava casado e tinha um outro detalhe que eu não falei, que eu lembrei, e que eu tinha uma outra situação, que era uma outra pessoa que eu também dormia lá e tudo, e aí ela não sabia de nada. Depois que ela veio descobrir isso daí, mas que eu também deixei e fiquei só com ela. Mas só que como eu tinha uma vida, chegava de manhã em casa, né, de manhã, bebido, né, com pegar camisinha no carro e o cartão de crédito vinha aquelas as contas e vinha o nome do lugar e aí isso aí deu muita confusão ao ponto de ela não querer mais, né, Leila? Não querer mais. Muitas vezes? Muitas vezes, de várias vezes. E Leila, E ela então, vocês Foi casaram uma guerreira. nessa situação de julgo desigual, de aflições, de confusão, do fato do Clever estar morando lá na casa dos teus pais. Então, o que mudou no casamento de vocês? E quando foi o momento que houve alguma mudança? Foi assim, quando eu cheguei, que meu pai via que a gente tinha essa situação lá dentro, vivendo junto com eles, aí meu pai chamou pra mim e conversou: minha filha, você acha que ele é? Eu falei: não, pai, deixa que eu vou conversar com ele, porque você já está com uma idade, precisa, né, já se posicionar. Aí eu chamei ele e disse: olha, ou a gente fica ou a gente acaba por aqui mesmo, ou tu muda ou não vai dar certo, porque eu sabia que a mudança viria se ele se convertesse. Ele só frequentava a igreja, não havia aquela conversão. Então nós precisávamos nos alinhar, né? Tanto eu retornar, né, com a minha vida também, porque eu estava vivendo uma vida como é que a gente fala? Afastada dos caminhos do Senhor também, né? Com a Esfriada, vida, espiritualmente. eu estava mantendo relação sexual com alguém que eu não era casada. Eu estava tendo uma vida de casada sem ser casada. E isso a gente sabe que não estava tem em como. pecado. Então a minha mãe orava muito e nos apresentava. Então a partir desse momento que eu conversei com ele, ele disse: não, ele chegou com uma aliança, disse: não, eu nem acreditava mais, pastor. Não, agora me deu a minha mão, olha, tá aqui a aliança, pegou a minha mão e colocou. Aí eu, séria, né, já não levava a de sério. noivado, né? De noivado. Aí eu olhei Mesmo assim pra morando aliança, mesmo morando junto. Aí eu olhei assim pra aliança, porque eu não sabia, pastor, dizer se eu era namorada dele, se eu era Morando noiva, junto. se eu era casada. E eu não gostava de dizer que eu morava junto. Porque isso é uma coisa chata pra mulher dizer: eu moro junto. Né? E Sim, quanto mas tempo- aí esse tempo todo que durou isso, aí teve um momento que Deus ajustou essa vida de vocês, Clever. Quando foi que aconteceu isso? Do ajuste da convenção. Aí eu começamos Foi na igreja, não, foi começamos onde foi? assim, fui na casa de uma amiga dela, né, que era inclusive a irmã da mãe da Zé, como é o nome dela? Eu frequentava uma casa de oração. Uma vez eu fui levar um currículo. Ela disse: você não quer orar, minha filha, comigo? Aí foi que eu fui orar com ela. Aí o Senhor lá usou o irmão e assim, eu pensando que o irmão ia falar coisa assim de uma porta aberta, né, de um emprego para mim, porque eu sempre trabalhei, por isso que ele me via em vários lugares, porque eu sempre buscava o melhor. Eu estava insatisfeita, não, eu já estava procurando outro emprego, então sempre às vezes eu estava em 2 empregos. E nesse dia o Senhor usou e falou que ele via uma outra pessoa na vida dele. Então essa outra pessoa que foi o que ele falou, que eu não sabia quando a gente estava namorando. Isso não foi quando a gente estava junto. Quando a gente estava junto, já tinha terminado, entendeu? Quando a gente estava junto, já foi a parte que a gente começou a andar junto para a igreja, começou a levar ele começou a ir para me agradar. Começamos a levar ele para a igreja, já convidando ele para a igreja. Até a mãe dele, quando chegava na casa dele, ela via ele todo arrumadinho assim. Aí ela dizia assim: meu filho, para onde tu vai? Aí ele dizia: eu vou para a igreja. Então ele, para se arrumar no domingo... Mas aí nesse período que foi para a igreja, você se reconciliou? Foi na igreja? Não, eu aceitei Jesus. É o seguinte: quando ela conheceu esse irmão lá
E eu fui levar ela na igreja visitando, mas visitava quadrangular, visitava tudo, até que depois eu me decidi pela Assembleia de Deus. Não, eu vou ficar frequentando a Assembleia, eu gostei mais da Assembleia. Aí eu já levava ela nos cultos, né? Sim. Aí teve um culto desse rapaz que estava visitando aqui, ele é de Fortaleza, e no culto lá na Terra Firme, eu ficava sempre na cadeira lá atrás, né? Escabriado. E aí ele começou a falar, e tudo que ele falava estava direcionado para mim, né? Vida, né? Da minha vida. Eu disse, caramba, e ela já tinha me dito que ele tinha falado algumas coisas, eu disse, esse cara sabe da minha vida. E fiquei lá atrás, aí quando ele ficou lá me chamando, tem uma pessoa aqui que precisa vir aqui na frente, Deus está chamando, é assim, 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 assim. E eu fiquei resistindo lá. Nesse dia eu fui lá na frente, não aceitei Jesus. Fui lá, mas não aceitei. Você quer aceitar Jesus? Não, ainda não, né? Aí depois eu comecei a frequentar o Tempo Central, nos cultos de 8 horas, não foi? E aí que eu aceitei Jesus lá, no Tempo Central. Que bênção. Né? Através desse culto já de 8 horas com o pastor. Esqueci o nome dele agora. Daí pra frente, então, aí tu começou a te firmar mais na igreja? Não. Que Não, eu frequentava, mas não estava firmado. Eu estava frequentando, mas mesmo assim ainda estava vacilante. Uhum. Com o pé, né? Estava em cima do muro, né? Com o pé no mundo, como diz crente Raimundo. Com o pé no mundo, outro na igreja. E aí, depois veio o ECC na nossa vida. Encontro de casais com Encontro de casais com Cristo. Vocês foram convidados, então... Antes e aí... disso teve o nosso casamento, né? Casamos. Então a gente casou, aí veio o primeiro filho, aí a gente casou só no civil, não teve aquela coisa que mulher gosta, que quer, né? Que é na igreja. Então aí foi que a gente começou já a frequentar a igreja. E a gente já foi levado para o PCC, Cleber, já foi na terceira filha quando eu estava. Deu bastante trabalho. Foi aí que houve a mudança na minha vida, foi através do Encontro de Casais com Cristo, né? Que eu assisti lá muitas palestras, e muitos testemunhos fortes, foi uma bênção. E a partir daí foi que eu me envolvi no trabalho, na obra de Deus, conhecendo os irmãos, acolhido pelos irmãos. E a minha vida foi mudando, porque eu não tinha esse envolvimento na igreja. Não tinha amizade, só amizade do mundo. Então, foi muito importante isso daí. Porque eu não sabia que crente era tão gente boa, né? Crente é uma maravilha. Então, eu esqueci aquelas amizades do mundo, tanto que eles... Então, fazendo novas amizades com o pessoal da igreja. Aí, foi novos relacionamentos com os irmãos. E sempre, né, nos fortalecendo no Senhor, sim, através da obra dos irmãos. E o negócio foi até que eu fui a diácono na igreja e depois o Senhor já me consagrou, né, já fui consagrado. Começando a trabalhar envolvido direto na obra. Hoje nós estamos envolvidos na obra, não só eu, como toda a minha família. Estamos no encontro de casais, estamos trabalhando com família, ali nos cultos, nas células, que é muito importante, as células, né, que fortalecem os casais, a família em todo, né? Hoje vocês já estão dirigindo uma célula? Somos dirigentes de uma célula também, trabalhamos em outro segmento dentro da igreja, e só maravilha. Minha vida mudou porque o Senhor, Ele realmente, quando Ele tem, né, um projeto na vida, um propósito na vida de alguém, a gente pode tentar escapulir, mas o anzol está na mão dele, né, irmão? A gente vai, ele descai para ver até onde a gente vai, mas ele não nos abandona. Ele dá uma puxadinha e te traz de volta. E isso aconteceu comigo, graças a Deus. Eu louvo ao Senhor pela infinita misericórdia dele, por hoje eu estar aqui. Hoje eu tenho 4 filhos, uma família bonita, abençoada. Nunca eu pensei na vida que eu ia ter uma família, porque a vida que eu levava, se eu tivesse lá ainda, eu não sei se eu estava vivo. Eu tinha pego uma AIDS, ou tinha pego um tiro, ou alguma... Não teria essa família maravilhosa, mas Deus já tinha um propósito na minha vida, né? E eu louvo ao Senhor por isso. Hoje eu amo a minha esposa,
amo meu filho, amo o Senhor acima de todas as coisas, amo o trabalho, amo essa Assembleia de Deus que tanto nos tem acolhido, né, através desse projeto maravilhoso que a Assembleia todo o tempo é um crescimento, uma coisa nova dentro da igreja, para alcançar construção de casas que hoje eu participo, que são 108 casas já inauguradas, acredito até que mais, e tem mais 50 e pouco para inaugurar esse ano através desse projeto da Assembleia de Deus, né, na pessoa do pastor Samuel Câmara. Todos se envolvem, não só eu, como o pastor Adolfo, mas é uma família, é um exército de Deus abençoando a nação. Hoje nós estamos fazendo 108 anos, eu me orgulho de fazer parte dessa igreja, dessa história. Glória a Deus. Então, Leila, fala para nós aí de você ter aguentado toda essa situação, né? Desde o início do casamento até hoje. Então eu queria que você falasse hoje, como é que está então o teu casamento, a tua família, você trabalhando na obra, como é que está o envolvimento de vocês hoje? Olha, hoje eu posso dizer, pastor, que o Senhor tratou muito, né, e tem tratado na nossa vida. Hoje, graças a Deus, eu posso ver o meu esposo com a vida, né, transformada, coisas que muitas pessoas dizem que é outro Cleber, porque é assim que o Senhor faz. Só Ele pode fazer isso, né? Eu fui apenas um canal na vida do Cleber, eu sei, né, usada, mas o Senhor tratou muito da vida do Cleber, porque o Cleber era uma pessoa que não me acompanhava com os filhos. Depois que nós fizemos o ECC, ele foi mais participativo, então eu vejo ele hoje em dia mais paciente, mais participativo. Era muito agitado, porque ele é agitado, quem conhece sabe, nós dois somos agitados, mas ele se tornou menos agitado, mais tranquilo. Graças a Deus nós temos hoje 4 filhos, temos netos, então eu posso dizer que a gente está, né, na luta, na guerra juntos. A gente sabe que na vida de um casal há muitas tribulações, muitas turbulências, mas o Senhor, Ele faz parte, né, do nosso casamento. Estamos juntos nas missões, nas obras. É uma chama que arde, né, no nosso coração, tá na obra, tá junto, né? O Senhor tem nos mantido juntos, tanto na obra quanto no nosso trabalho secular. O tratar de Deus é tão grande na nossa vida que nós também, né, trabalhamos juntos. Então tudo é bênção. Glória a Deus, uma bênção mesmo, porque trabalhar junto, né, viver junto, que é às vezes sonho de muitas pessoas, e vocês já fazem isso, né? Já conseguem fazer isso. Querido, você que ouviu esse testemunho, né, viu assim que tinha uma grande dificuldade num casamento que poderia não ter dado certo, mas que passou a dar certo no momento que vocês chamaram Jesus, né, a fazer parte da vida do Clever, chamaram Jesus para o casamento, chamaram Jesus para fazer parte da família, aí Deus começou a mudar a vida de vocês. Assim também, querido, você que assistiu esse testemunho, Deus pode também mudar a tua vida, mudar a tua história, mudar a história da tua família, mas é necessário você entregar a sua vida a Jesus, convidar Ele para fazer parte da tua casa, da tua família, da tua vida. Então nós queremos orar, eu queria chamar o Clever e a Leila também para orar por você, onde você estiver, dentro de um ônibus, em casa, no hospital, em casa, fecha seus olhos e creia que Deus pode te visitar nesta hora. Querido Deus e Pai, Senhor amado, nós oramos, Senhor, por este homem, por esta mulher que ouviu esse testemunho, um testemunho, Senhor, de mudança, de transformação de vida. Senhor, eu oro, Senhor, por esta vida que ouviu esse testemunho, Pai. Visita nesta hora. Senhor, Pai amado, perdoa todos os seus pecados, lança no mar do esquecimento, Senhor, restaura a sua vida. Deus amado, escreve o seu nome no livro da vida, Pai. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Receba esta palavra, receba esta oração e esteja conosco ali na Assembleia de Deus, Templo Central, Culto da Família, todas as sextas-feiras às 19h30. Você é o nosso convidado e até o próximo programa.